Muito bem. Prezados alunos da turma de elaboração de projeto de pesquisa, boa noite. Sou o professor Rafael, professor da disciplina. Ministrei essa disciplina semestre passado, ano passado, e agora, novamente, vou para a segunda vez que vamos rodar essa disciplina. Muito bem. O objetivo de hoje é falar um pouco sobre da disciplina, apresentar algumas questões e prepará-los no sentido de entender o que é a disciplina, o que é que ela vai ter e o que é que você precisa fazer até o final dela. Nós não temos uma tarefa no final dessa aula, pequena. Eu estou aqui fazendo por meio do Meet, fazendo a gravação direto do Meet. Não sei se a gravação vai ficar boa ou não, porque é a primeira vez que eu faço no Meet. Eu sempre faço no OBS, né? Mas como eu estou aqui na extensão, eu acabei esquecendo meu computador, e aí daqui a pouco, às 20 horas, tem que fazer a postagem dessa aula, né? Até às 20 horas. Então, hoje, essa conversa vai ser sobre primeiras palavras da disciplina, tá bom? Então, essa é a disciplina, elaboração de projeto de pesquisa. Essa é a disciplina que nós teremos. Muito bem. O que tem de previsão nas normas institucionais com relação a essa disciplina? Essa disciplina, nós temos que falar das normas institucionais, por quê? Porque se você não cumprir alguma dessas coisas e não entender esse protocolo, você pode chegar até o final da disciplina e não poder fazer, não ter a sua nota por alguma formalidade inadequada. E eu sei que todos vocês nesse período aí, tá todo mundo com essa dificuldade de comunicação, então isso merece muita atenção, para que você não fique isolado, sem comunicação com as regras desse jogo, e também não deixe de ficar em contato com seus colegas que estão fazendo a mesma coisa, porque quanto mais você ficar perguntando, interagindo e às vezes voltando para essa aula aqui, melhor para você não errar. Muito bem, a primeira coisa que você tem que saber é que isso está numa resolução. E a resolução são documentos institucionais que dão os nortes de como é que vai funcionar determinados protocolos dentro da instituição. E aqui a resolução é a 117. Ela aprova o regulamento dos trabalhos de conclusão de curso, de tecnologia e bacharelato. No caso de vocês, tecnologia. O que diz nessa resolução sobre dos princípios com relação ao trabalho de conclusão de curso? É o seguinte, tem como princípios, para que serve um trabalho de conclusão de curso? A nossa disciplina não é trabalho de conclusão de curso, é elaboração de projeto de pesquisa. Só que a elaboração de projeto de pesquisa está dentro de um projeto maior, que é o seu TCC. E aqui essa disciplina é a fase 1 do seu TCC, tá bom? A defesa dele acontece no próximo período, mas você faz uma qualificação aqui, que é quase que uma defesa, é uma espécie de defesa, certo? Então, para que é um TCC? Consolidação da instituição, qual o princípio? Consolidar a instituição como um centro de produção científica, tecnológica, filosófica, artística. No caso aqui, científica / tecnológica. Integrar ensino, pesquisa e extensão. Então, quando você faz o seu projeto de pesquisa, você está pegando o que você aprende na sala de aula, você está transformando no projeto de pesquisa, e que pode ser que você transforme isso e leve para a comunidade, como projeto de extensão. Ou ele venha de uma extensão que você já venha trabalhando, os projetos aí de integradores, e você traga para a pesquisa, para transformar ele em ciência, que às vezes está só como produto, mas sem protocolos científicos por trás. Também tem como princípio a produção de conhecimento, que é o principal objetivo, solução tecnológica, que é outra coisa paralela que é muito bom quando acontece, e informações voltadas para o desenvolvimento de projetos acadêmicos de pesquisa. Muito bem. O último, desenvolvimento do espírito investigativo. E isso é o grande lance de um TCC. Próximo. Qual é o grande objetivo? O que tem nessa norma com relação ao objetivo do TCC? Despertar o interesse pela pesquisa por meio da resolução de problemas, criação e inovação de produtos e metodologias. Então, aqui vocês já veem, a formação de vocês é muito focada em ver um problema e tentar resolver. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui é consciência, não é só chega e desenvolve o produto porque você viu o problema. Você vai ter que fazer uma pesquisa por trás para mostrar. Pode
Muito bem, voltei aqui. Vamos lá. Teve uma pausa aqui, porque o meu celular desconectou. Voltando aqui, né? Então, muito bem. Próximo. O próximo aqui, que nessa resolução tem uma coisa interessante. Ó. Diz assim, o TCC poderá ser desenvolvido sob a forma de monografia ou artigo científico. O nosso é artigo científico. Se fosse monografia, vocês achariam bem mais chato. O TCC será desenvolvido, agora tem um detalhe, é um artigo científico? Está definido, os professores todos, nós já fizemos isso ano passado, sobre esse problema. É artigo científico. É melhor para vocês, é melhor para a gente, é mais produtivo. Você já pode fazer uma submissão para uma revista ou coisa do tipo. Agora tem um detalhe, o TCC será desenvolvido individualmente, ou seja, cada um de vocês tem um tema. Se vocês fazem trabalhos em grupos, vocês agora vão ter que quebrar isso e ter temas diferentes. Não pode ter o mesmo tema num artigo científico, num TCC. Mas é individualmente, por meio de um projeto de pesquisa. E é por isso que existe essa disciplina, para ajudá-las a construir o projeto de pesquisa. Não sendo permitida nenhuma outra forma de realização. Então, você tem que fazer o projeto de pesquisa e depois fazer essa pesquisa e apresentar. A elaboração e a defesa do TCC constituem requisitos necessários e obrigatórios para a colação de grau. Por isso que, se você não cumprir essas formalidades, pode ser que você não possa fazer a sua formatura. Olha só que coisa complicada. E aí também teve muitos alunos da turma passada que não puderam fazer a defesa do seu TCC. Por quê? Porque não tinham cumprido as horas de extensão e de pesquisa que tem agora nos documentos, né? Exigências que você cumpre. Então, corra atrás disso. A turma, praticamente 90% da turma anterior, ela fez o projeto dela, fez essa disciplina, mas na hora de apresentar o TCC, não pôde, porque não tinha cumprido requisitos. Por isso que eu estou dizendo para ficarem bem atentos. Aqui nós vamos falar, então, que alguns de vocês podem pensar, eu não estou entendendo a diferença de trabalho de conclusão, elaboração de projeto de pesquisa e o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu já falei um pouco sobre isso, mas em resumo é o quê? O trabalho, a elaboração de projeto de pesquisa, o seu projeto de pesquisa ele está dentro de um projeto maior, que é o seu TCC. Vamos ver aqui no slide o que é isso. O desenvolvimento do seu trabalho de conclusão do curso seguirá as seguintes etapas. Isso aqui, ele não está mais na resolução, ele agora está no projeto pedagógico do curso de TDS, que é outro documento que regulamenta a situação de vocês. Quais são as etapas de um TCC desse projeto maior? A etapa é, você tem que ter um termo de compromisso assinado pelo professor orientador e pelo aluno, e aí eu vou ainda comentar um pouco sobre isso, a carta de aceite. Mas desenvolvimento e entrega de um plano de atividades do aluno e professor orientador para a coordenação do curso. Então, você vai fazer um plano de atividades, né? O seu professor orientador vai definir aí um plano de atividades. Não é a parte mais importante no sentido de burocráticos. Isso pode acontecer de informal, mas entendo que a disciplina acontece com você e o seu orientador. Se você não tiver em contato com o seu orientador, ela não acontece, a disciplina. Você não vai ter um projeto de pesquisa. 3. Elaboração do projeto de pesquisa pelo aluno. Então, é a terceira etapa, é onde entra essa nossa disciplina. Sob tutela do professor orientador e do professor da disciplina. No meu caso, o professor Rafael, vou acompanhar os trabalhos, mas não dá para acompanhar todos se você não tiver com o seu orientador trabalhando no seu projeto. Então, elaboração de projetos de pesquisa, essa é a disciplina, que incluirá reuniões periódicas do aluno com o professor orientador e elaboração do trabalho escrito. Você tem que estar com o seu professor orientador direto. O que eu vou fazer aqui nessa disciplina é ir te orientando sobre o que é um projeto de pesquisa, para você e o seu orientador, você poder contribuir com o seu orientador e poder interagir com mais facilidade com ele. E defesa do projeto de pesquisa ao final da disciplina. O final dessa disciplina é essa etapa 4. Você vai defender o seu projeto de pesquisa para uma banca. Desenvolvimento do TCC sob a tutela do professor orientador e do professor da disciplina. Aqui já é o trabalho de conclusão de curso, já é a próxima disciplina, depois dessa. Eu também vou estar com vocês e o orientador próximo ainda para fazer o que você projetou nessa disciplina. Aí na próxima você vai executar e vai defender. Avaliação e defesa do trabalho é o final, né? O trabalho de conclusão de curso perante uma banca examinadora. Isso é a próxima disciplina. Entrega do documento final com as modificações, também lá na próxima disciplina. Então, essa é a diferença. Elaboração de projeto de pesquisa é essa disciplina. Trabalho de conclusão de curso é um projeto maior, onde é uma coisa que tem um ano,
os primeiros 6 meses é esse projeto aqui. E no próximo você tem um TCC completo. E aí onde entra essa disciplina, né? Essa disciplina é o quê? Ela é uma disciplina prática. Eu vou ficar fazendo essas aulas, mas o ideal era que nós tivéssemos todas as vezes que, se fosse no presencial, eu iria para a sala de aula e iria ficar de cadeira em cadeira com vocês, acompanhando no computador. E aí, o que tu fez? Ah, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso coisa toda. Mas eu iria dar algumas aulas antes sobre projeto de pesquisa. É o que eu vou fazer aqui nas aulas online, que é falar sobre projeto de pesquisa. Então, ela é muito prática. Não deveria ser teórica, mas essa distância eu tenho que passar um pouco de teoria, mas toda vez que eu fizer uma aula, você tem que começar a praticar. É por isso que eu vou disponibilizar já o template do seu projeto. Se você já quiser fazer hoje, pode começar já a preencher o seu template com o que você tiver na cabeça. O que é, lá no projeto pedagógico do curso, tem isso aqui, ó, o objetivo da disciplina principal, né? Assim, tem vários outros objetivos, mas esse é o principal. Oferecer subsídios para o desenvolvimento e elaboração de trabalhos científicos. É o que eu tenho que oferecer a vocês. Segundo metodologias e técnicas de vanguarda. E aí eu vou usar um livro bem moderno, bem interessante, que é projeto de pesquisa voltado para as áreas de gestão. E eu acho que a área de TADS, informática, ele está dentro desse ambiente da gestão, buscando solucionar problemas de gestão. E de acordo com as normas e padrões da ABNT, vocês já tiveram a disciplina, metodologia de projeto de pesquisa, na qual a ABNT deve ter sido tratada, e se não for tratada, você toda hora está aprendendo sobre isso. É uma coisa super chata. Eu sugiro que você pegue templates, faça o quê? Eu uso um software chamado PaperPile, depois eu vou falar para vocês sobre isso, mas tem Mendeley, tem várias outras ferramentas que fazem integração do Google, do seu documento com as referências, para você não ficar toda hora pensando nessas referências, elas seriam automáticas dentro do seu trabalho. Eu odeio ter que inserir uma referência e colocar lá manualmente, todas as que eu faço são automáticas. E redigir e qualificar o projeto de pesquisa. Então, é isso que o objetivo dessa disciplina, escrever e apresentar um trabalho. Ponto final. E eu vou tentar ajudar vocês nesse processo. Tem um modelo de projeto? Sim. Vou disponibilizar nessa postagem também e vejamos alguns prints desse modelo. Ó. Você vai ter aí a capa, ó. Você tem a introdução, que você vai ter algumas palavras para lhe dar um norte já desse documento. Na introdução você deve explicar o assunto que deseja desenvolver. Desenvolve genericamente o tema, depois eu vou falar uma aula sobre, para você fazer umas buscas de artigos, falar do problema real, depois do problema científico, na próxima aula. Anunciar a ideia básica, delimitar o foco da pesquisa, e aí você só delimita o foco da pesquisa se você tiver lido alguns trabalhos que falam desse problema real, e depois definir um problema científico. Né? Situar o tema de um contexto geral do trabalho, descrever as motivações e definir um objeto de análise que será estudado. Mas aqui também, nesse documento que nós definimos ano passado, também tem que ter um problema científico, que é a pergunta. Você vai apresentar a pergunta, o objetivo e depois o que você vai tentar responder. Tem sempre uma pergunta. Os professores comentaram que geralmente vocês não trabalham com hipótese de pesquisa, mas se algum quiser fazer isso, eu vou comentar. E aí depois tem outro item, falar dos objetivos. Ó. Você vai descrever o objetivo geral e o específico. E aqui tem muitas coisas legais. Depois nós vamos falar disso aqui, que você vai iniciar com... Tem até sugestão de verbo. Conhecer, identificar, levantar, se o seu projeto for exploratório. Se o seu projeto for descritivo, você tem uns verbos sugeridos aqui. Ó. Se o seu projeto for explicativo, tal. O que significa isso aqui? Vai ter uma aula para a gente ver isso. Como é que seria avaliado? Muito bem, você vai ser avaliado conforme um formulário. O último formulário de avaliação... Vou abrir ele aqui para vocês verem. Aqui, o projeto escrito valerá 10 pontos e a apresentação 10. Então, a banca, aqui foram os últimos colegas de vocês que apresentaram. O avaliador bota o nome dele e ele diz título. E aí dá a pontuação, a introdução ele dá a pontuação, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, organização conforme as normas, cronograma de execução. E aí ele vai agora pontuar também sobre a sua apresentação agora. Vai dizer domínio do conteúdo, adequação do material audiovisual, do seu slide, adequação ao tempo disponível, 15 minutos, desempenho na arguição, quando você for questionado sobre alguma coisa, você responde. E aí um ponto principal, melhorar, o avaliador vai colocar algum ponto aqui que eu vou pegar e no final eu vou dar a nota para cada um de vocês.
O objetivo principal é você saber se aprovou ou não aprovou. A nota, ou a pontuação em si não é o grande problema, mas a questão é que você está aprovado na disciplina para ir para a próxima, senão você vai ter que repetir e aí desenvolver novamente, né? Então, quem será meu orientador? Já que falou tanto que eu tenho que estar em contato com o orientador. Depende do seu tema e do interesse do seu orientador. Mas isso será definido numa reunião que eu vou fazer com os professores. Aí tem um detalhe, eu sugiro para vocês, defina logo o seu tema, contacte algum orientador que você já tenha algum certo interesse ou deseje que ele seja o seu orientador. Pergunte a ele se tem alguma sugestão de pesquisa e aí você já traz logo para essa disciplina, para quando eu pedir para você o seu tema e o seu problema de pesquisa, você já pode ter vindo de uma conversa que você teve com o seu orientador. E quando eu for reunir com os professores, ele já pode dizer, eu conversei com um aluno tal e eu já combinei com ele vai trabalhar isso aqui. E se você trabalhar um tema que esse orientador gosta, ou que ele tenha domínio, ou que esteja dentro de um projeto de pesquisa dele, melhor para ele, melhor para você, porque você vai ter um orientador que vai desejar lhe acompanhar com mais vontade. Lembre-se, depois de definido, precisa ser formalizado pela carta de aceite. Então, a carta de aceite é que define. E como é que é essa carta de aceite? A carta de aceite está aqui. Eu vou deixar também um documento com alguns modelos que você pode usar, e um deles é essa carta de aceite. Aqui nós temos um exemplo. Eu, Williams Rangel, professor do curso EADS, afirmo que aceito participar da data de hoje de orientar o aluno tal, do referido curso durante as etapas de desenvolvimento e trabalho de conclusão de curso. E aí, você bota a data, a assinatura do professor e a sua assinatura. Eu vou querer de cada um de vocês um PDF com isso aqui. Você só faz lá, transforma em PDF, pega a assinatura do professor e a sua e manda para mim e eu vou arquivar. Sem isso aqui, lá na frente, você não vai conseguir finalizar a disciplina e nem o curso. E aqui, detalhe, aqui, até agora, pelo que eu vi no Guia Acadêmico, esses são os alunos da nossa turma. Vocês depois já podem ir contactando e quando eu falar com os professores, eles já podem vir. A ideia é que cada professor tenha pelo menos uns 2 orientandos, né? E aí, na banca sua, você pode fazer um convite para pessoas de fora da instituição, da Universidade Federal, da Universidade da FAES. Quem são essas pessoas? Você pergunta ao seu orientador se ele tem uma pessoa que ele quer chamar para a banca. Hoje é tudo virtual, você pode chamar qualquer pessoa de qualquer lugar desse país para participar na data. Por que essa pessoa pode ser interessante? Porque ela vai dar muitas sugestões de como corrigir o seu trabalho, que o seu trabalho tem sentido, e ela pode ser uma pessoa muito experiente, mais experiente do que eu, como que estou acompanhando você, ou do que eu sou orientador. Ela pode ser expert no problema que você está querendo resolver. Muito bem, como passo para convidar alguém? E aí, esse documento que eu vou postar também junto com essa videoaula vai ajudar você. Você vai ver como fazer esse convite. Aqui, só para... Já que eu botei aqui o link. Tem vários outros tipos de documento, né? Aqui, ó, convite. Ó. Temos o prazer de convidar Vossa Senhoria para participar da Comissão Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso, que se intitula, tá? Elaborada sob nossa orientação. O trabalho será apresentado dia tal, horas tal. E aqui é o orientador que assina esse documento, né? Certo? Muito bem. Faltando aqui. Quando será a data da banca? A data em si eu não tenho definida, mas eu garanto para vocês que é no final dessa disciplina, no último mês, tá bom? Não deixe para fazer as coisas lá. Muitos orientadores deixaram de defender os seus alunos nessas bancas, porque o aluno não interagiu com ele, não conversou com ele e ele não pôde acompanhar o trabalho. Então ele não pode defender o que ele não acompanhou com proximidade, né? Não esqueça, essa disciplina é prática e seu trabalho deve ser construído junto com o seu orientador ao longo da disciplina. Informe tudo a ele sobre o seu trabalho. Por quê? Porque é ele que vai lhe defender. Na hora que você você pegar a pancada lá, né? E uma tarefa rápida aqui para a próxima aula. Escolha um artigo científico que tenha interesse. Qualquer artigo científico. Você deseja ler para a gente começar a ter proximidade com o trabalho científico, né? Responda essa postagem com o nome do artigo que você escolheu. Você vai só botar aqui nessa postagem, você responde ela para mim com o nome do seu artigo. Eu vou escolher alguns deles para falar sobre o que é problema real e o que é problema científico na próxima aula. E aí, eu só vou poder fazer isso se você colocar aqui. E depois que você lê, eu vou interagir também com
com alguns em sala de aula. A ideia é fazer um meet, se alguma coisa der algum problema sobre o horário na próxima sexta, já falem para os professores que na próxima sexta nós teremos uma conversa síncrona, né? Ao vivo, como se diz aí, tá certo? Então, use máscara, cuide-se e é um prazer ser o professor de vocês nessa disciplina. Eu espero que possa ajudá-los, como pude ajudar aos alunos da disciplina no ano passado, tá bom? Não é fácil acompanhar tantos projetos como o de vocês. Eu estou fazendo doutorado e pode ser que eu não consiga conversar com todos com muita facilidade. Por isso que eu preciso que cada orientador esteja próximo desse trabalho, tá bom? Então, um abraço. Vou parar a gravação aqui.